Oi, gente, meu nome é Thaline. Eu sou estudante de psicologia da UFBA, estou no nono semestre. E falando um pouco da estrutura do meu curso, ele é um curso de formação generalista em psicologia. A gente tem duas ênfases: a ênfase em gestão de pessoas e a ênfase de atenção em saúde. Além disso, a gente tem 10 semestres, e nesses 10 semestres, além das obrigatórias, a gente tem que pegar 10 optativas. Essas 10 optativas a gente pode estar pegando ao longo do curso. A partir do segundo semestre a gente começa a escolher já as disciplinas que a gente quer, a gente já pode pegar uma optativa. Vai muito da possibilidade mesmo de tempo do aluno. Além disso, a gente tem uma matéria chamada PIT, que é Projeto Integrado de Trabalho. Essa matéria a gente tem do primeiro semestre até o sétimo, e ela, portanto, é pré-requisito também. Então, se você perder em um pitch, o próximo semestre você tem que fazer um acordo para pegar, ou você vai ficar um pouco atrasado, porque as matérias são ofertadas anualmente. Esse pitch, ele tem uma matéria que tem carga horária prática e carga horária teórica. Essa carga horária prática, a gente até o quarto semestre a gente tem observação, principalmente. Observação de campos de atuação dos psicólogos. Mas varia muito de professor para professor, porque varia desse planejamento do professor para esse semestre, porque é uma matéria que é ofertada por diferentes professores. Já no quinto semestre, por exemplo, a gente vai acompanhar, geralmente, né, a gente acompanha uma criança, a gente vai numa creche e separa assim em grupos, e a gente acompanha a criança observando ela. Já é um pouco mais do que a observação anterior, porque antes a gente conhecia serviços, a gente discutia, né, qual é o lugar do psicólogo, qual é a ética desse trabalho. Então, no quinto semestre, a gente vai de fato observar uma criança, por exemplo, e acompanhar quais são os comportamentos que ela já está apresentando e quais são os esperados para a idade dela. E é bem legal porque a gente conhece, a gente interage, então você que pode ter afinidade de trabalhar com crianças já vai percebendo, né, isso, ou você que não esperava, né, ter afinidade. Então, é bem divertido esse semestre. Além disso, no sétimo semestre vai ser o último pitch, que é o pitch 7, que a gente faz triagem, a gente aprende a fazer triagem no modelo do serviço de psicologia da UFBA. E essa triagem, ela é feita para identificar a demanda dos pacientes que estão na lista de espera. A gente faz uma entrevista mesmo, de perguntar por qual motivo chegou no serviço, e aí a gente vai, ao longo da sessão, por assim dizer, a gente vai identificando quais são os fatores, quais são as perguntas importantes para serem feitas de acordo com a demanda do paciente. Também, se for criança, a gente vai entrevistar os pais. Então, a partir disso, a gente vai encaminhar para as áreas de estágio que vão ser ofertadas no semestre seguinte. Que então, no oitavo semestre, a gente tem o nosso primeiro estágio, que aí não necessariamente vai ser na clínica. Então, a gente varia muito de quais estágios vão ser ofertados. Por exemplo, tem estágio no CAPS, tem estágio no CAPS 2, né, no CAPS IA, tem estágio no serviço de psicologia, e aí em diferentes abordagens, seja, por exemplo, na Gestalt, ou seja, em neuroavaliação, que geralmente é com crianças. Então, é bem variado mesmo. Outra coisa interessante no nosso curso são as atividades avaliativas, que a gente não tem tantas provas. Nossos professores, eles gostam de passar trabalhos alternativos, seja de escrita, seja de vídeo, a gente faz muito vídeo. Então, é interessante porque a gente começa a pensar em outras formas de produção de conhecimento, né, dentro da universidade. É engraçado porque quando tem prova a gente fica um pouco nervoso, assim, mas ao longo do curso a gente vai se acostumando com o ritmo. É muito isso, quando a gente entra na faculdade a gente fica um pouco assustado, né, com a forma de cobrança, ou
como é que é a escrita acadêmica, né? Como é que é estudar também os artigos. Então, já partindo disso, algumas dificuldades que eu tive, por exemplo, foi de me acostumar com a leitura, porque a gente lê muito texto. A partir do terceiro semestre, a gente começa a ter textos mais densos. No terceiro semestre, por exemplo, a gente tem uma matéria de antropologia filosófica. Nisso a gente lê textos de Foucault, a gente lê textos de sociólogos, e é um pouco distinto da psicologia, né? Então, começa a ter esses textos mais densos. Então, leva um tempinho para você se acostumar. E outro desafio que eu tive foi de escrever, porque para mim, eu vim de escola pública, né? Eu fiz ensino médio de escola pública, então eu não estava acostumada com essa escrita mais acadêmica, assim, que era. Eu não tinha sido ensinada, né, a escrever, então tive que aprender sozinha na faculdade. E é um pouco difícil, eu tive muito. Eu tenho processos, né, de insegurança quanto a como escrever, mas eu acho que o que me ajuda muito é escrever o que eu gosto, escrever como eu gosto e pedir ajuda. É importante, muito importante pedir ajuda para amigos, porque assim a gente vai. Eu fui aprendendo, né, assim, a como eu gosto de fazer e como eu gosto de estudar. E outra coisa importante é aprender a ler os textos, porque uma coisa, quando a gente está na faculdade, às vezes a gente esquece, é que a gente está produzindo conhecimento também. Então, quando a gente lê um texto, não é só sobre ler e saber o que está escrito, é também pensar qual a intenção do autor, pensar, ou autora, pensar criticamente aquele texto. Então, às vezes você não vai concordar com o que está escrito e tudo bem, porque é para isso mesmo que a gente está na faculdade, para a gente entrar em contato com o que já tem de produção e também pensar se é do nosso interesse produzir mais. E uma coisa que me empolgou muito foi esse contato que eu tive com a comunidade através do estágio, através de projetos. Uma coisa muito importante que eu encontrei assim, na universidade foi participar de projetos, porque eu fui encontrando coisas que eu tenho mais interesse. Eu participo de um projeto que ele tem relação com a arte e saúde mental. E aí eu vou no CAPS 2 e eu vou numa unidade de saúde da família do Pedrinhas. E a partir disso eu comecei a desenvolver trabalhos de oficinas de arte, por exemplo, que era uma coisa que eu já fazia antes e eu pude trazer para a universidade. Então, é muito importante você encontrar pessoas que meio que se relacionam com seus interesses. Porque não necessariamente o que é incentivado pelo seu curso, você vai estar tendo afinidade. Então, eu, por exemplo, que tenho afinidade com arte, que tenho afinidade com questões raciais, eu fui encontrando amigos, fui encontrando outros alunos que tinham interesse nisso também, e a partir disso eu comecei a desenvolver essa articulação. Porque é isso, na UFBA a gente tem alguns incentivos que são muito das áreas dos professores. E não necessariamente isso tá perto da gente, né? Isso atravessa a gente de alguma forma. Então, eu não encontrei muito nos professores esse apoio de estudar o que eu queria. E isso é um pouco difícil, é um grande desafio para mim nesse sentido, mas eu encontrei dos meus colegas, dos meus amigos. E também encontrei essa possibilidade, né? Já que os professores não ofertam, a gente pode dar um jeito de ir atrás, de fazer acontecer. E a partir disso a gente entrou em contato com uma das psicólogas da UFBA, que é a Natiene. A gente fez um grupo sobre saúde da população negra, por exemplo, que é uma coisa que não tinha na UFBA. Não tinha algum outro projeto, algum outro grupo estudando isso. Então foi uma iniciativa muito importante para a minha graduação e deu sentido para ela também. E é uma coisa que eu poderia procurar até fora da universidade, com outras universidades. Então são essas iniciativas mesmo que vão dando sentido para a graduação da gente. Quando a gente não encontra e não consegue fazer acontecer na própria universidade.
E aí, nesse sentido, uma das coisas que eu queria ter tido noção antes de entrar na UFBA é que o curso de psicologia ele varia bastante de acordo com o campus que ele está inserido. Então, varia no sentido de ser incentivado para alguma área, seja psicanálise, seja área da saúde, seja uma graduação mais que tem contato com bases filosóficas, discussões filosóficas, porque aqui no campus de Conquista é um campus de saúde. Então, a matriz que ela vem lá de Salvador, ela vem de um curso de psicologia que ele está localizado e considerado como um curso de humanas, ciências humanas. E lá, então, tem esse espaço, né, para discussões filosóficas, discussões sociológicas também, que vão articulando com questões da psicologia. Já vem para cá e a gente discute mais políticas públicas de saúde, a gente discute essa relação terapeuta-cliente, a gente vai discutir muito clínica, a gente trabalha muito nessa perspectiva mesmo de conceitos de saúde e de locais de atuação. Então, a gente tem algumas matérias que vão trabalhar essas vertentes filosóficas e de humanas. A gente tem até uma optativa de filosofia e ciência. E aí, nesse sentido, a gente tem a matriz que não necessariamente temos professores para ofertar todas aquelas optativas e por isso é importante que os alunos eles demonstrem o interesse por alguma optativa para que veja a possibilidade dela ser ofertada ou não. Então, é bem nesse sentido mesmo, de perceber que alguns campos eles vão te incentivar para uma área, mas eu, por exemplo, só fui ter noção de conhecer mesmo essa área e perceber meu interesse durante a graduação. Então, foi um conhecimento que eu fui adquirindo e que talvez, eu não sei também se eu teria tanta maturidade para perceber isso antes, mesmo eu tendo acesso à informação. E pensando nesse momento pós, né, graduação, a UFBA ela te incentiva bastante a fazer pesquisa, a ir para mestrado, a gente tem uma residência também aqui, que é a residência hospitalar. Então, a residência é uma outra possibilidade que vem depois da graduação. Ela tem várias residências, inclusive, no Brasil. Então, é bem legal vocês pesquisarem, né, para ver se tem alguma área e alguma abordagem específica que vocês querem. Então, outra coisa que tem aqui no campus daqui é um mestrado em saúde. Então, a UFBA te leva, né, a esse caminho acadêmico também. E uma coisa legal de dizer é que a gente pode fazer concurso público, a gente pode ir para exército, por exemplo, a gente pode atuar na marinha, a gente pode atuar em prefeitura, a gente pode atuar... A partir de concurso público, a gente atua no CAPES, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente não discute muito na graduação, mas a gente tem essa possibilidade. A gente também tem algumas áreas, né, principais, que é a área da saúde, da justiça e assistência social ou educacional. Então, a gente pode atuar na psicologia educacional, por exemplo, em escolas. Na justiça, a gente pode atuar com psicologia forense. Na saúde, a gente pode atuar na RAPS, em algum dispositivo da RAPS. Na assistência social, tem um dispositivo da RAPS, né, que também tem esse lugar. Então, as áreas são muito variadas. A gente tem muitas possibilidades de abordagem também, que é isso, né? A gente tem o local de atuação e a gente tem a abordagem, que é a teoria que orienta a nossa prática. Inclusive, um local de atuação que a gente não ouve praticamente é como em esporte. E em esporte eu também falo jogos como o LoL, por exemplo. A gente pode atuar dando suporte para essas equipes de esportes e de videogame. Uma outra questão da atuação é que a gente tem uma carteira, que é o CRP.
Essa carteira a gente paga a anuidade, a gente não precisa fazer prova. A gente tem um conselho, né, que é o CRP, que é o Conselho Regional, que fiscaliza, orienta e lida com essas questões da ética profissional. A gente tem o CRP da Bahia, e aí tem de todos os estados. E aí na hierarquia a gente tem o CFP também, que ele tem a sede lá em Brasília. E aí a gente atua orientado por ele. Então é muito importante você pesquisar também sobre o CRP, sobre o CFP, porque eles têm postagens muito interessantes, eles têm produções muito interessantes de orientação mesmo, de orientar atuações importantes, seja com pessoas LGBT, seja com pessoas negras, para compreender as particularidades das pessoas do Brasil, assim mesmo, de grupos minoritários, de assuntos também. Teve um posicionamento muito importante que o CFP fez frente àquela polêmica da cura gay, por exemplo, que ele se posicionou contra. Então, ele se posicionando contra, caso um psicólogo decida, né, por atuar nessa vertente, ele pode ser denunciado por CFP. E aí, a partir disso, ocorre um processo. Então, é isso, a gente tem muitas possibilidades de atuação. É muito importante que você entre em contato com psicólogos, com pessoas de outras universidades, para que essa graduação seja para além da sala de aula, para que você consiga construir isso como uma experiência de vida mesmo, de interesses que são seus. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E qualquer pergunta é só mandar pra gente. Abraços e se cuidem.